excelentíssimos colegas vereadores, servidores da casa, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Vale e rádio ouvintes que nos acompanham através da Rádio 98 FM. Boa tarde. Boa tarde. Considerando que o presidente desse legislativo, o vereador Gilson Batista, se encontra em Belo Horizonte, cumprindo compromisso inadiável anteriormente agendado, assumindo a presidência desta reunião, na qualidade de seu substituto legal e imediato, na linha sucessória dos cargos da mesa diretora, convido ao excelentíssimo vereador Diego Porto, segundo vice-presidente, a fineza de tomar assento nesta mesa, na cadeira da primeira vice-presidência. Composta a mesa, para iniciarmos nossos trabalhos, solicito aos excelentíssimos senhores vereadores a gentileza de assinar o livro de presença, ocuparem seus respectivos lugares neste plenário e desligarem seus telefones celulares ou colocá-los no modo silencioso e também que não atendam eventuais chamadas no plenário para o bom andamento de nossos trabalhos previstos na ordem do dia para esta reunião. Solicito ao ilustre secretário o obséquio de fazer a chamada dos nobres vereadores e informar à presidência o número dos presentes. Antônio Soares. Presente. Diego Porto. Presente. Djalma Coelho. Presente. Edivan Soares. Presente. Evaldo Santos. Presente. Gilson Batista. Juariza Santos. Presente. José Geraldo. Presente. Lucas Werneck. Presente. Marcos Fonseca. Presente. Marcos Juliano. Presente. Tarciso Magno. Presente. Valdir Edivaldo. Presente. Senhor presidente, informa Vossa Excelência e encontro 12 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, eu, vereador Edivan Soares, primeiro vice-presidente dessa Câmara Municipal, invocando a proteção e a bênção de Deus sobre os nossos trabalhos, declaro aberta e instalada a 6ª reunião ordinária da sessão legislativa da legislatura 2017-2020, a se realizar hoje, segunda-feira, dia 26 de março de 2018, exatamente às 16 horas e 15 minutos, pelo relógio do plenário. Informando ao plenário que esta reunião, de conformidade com o parágrafo 5º do artigo 205 do Regimento Interno, é destinada exclusivamente à nova discussão e votação da prestação de contas da Prefeitura, relativa ao ano de 2001, cujo prefeito da época era o Dr. Gustavo Botelho Júnior, o qual se encontra no plenário, e cuja presença ilustre é motivo de honra para o Legislativo. Faz-se necessário esclarecer, para conhecimento do público, que as contas do município, relativas ao ano de 2001, estão sendo objeto de nova análise, em cumprimento à decisão judicial, proferida pelo meritíssimo juiz de direito da comarca de Diamantina, Dr. Fábio Henrique Vieira, conforme constante nas folhas 300 e 301 do processo número 21972-2012.8.13.0216. Feitas as considerações necessárias, solicito ao nobre secretário a fineza de fazer a leitura do artigo 205 do Regimento Interno. Regimento Interno. Artigo 205. Recebidos os processos do Tribunal de Contas com os respectivos pareceres prévios, a mesa diretória, independente da leitura dos mesmos, em plenário, determinará sua publicação em forma resumida, distribuindo cópias aos vereadores e, no prazo máximo de 7 dias, enviá-los à Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Tributação. Para o estudo sobre eles, comunicará ao gestor do respectivo exercício financeiro para apresentar suas alegações sobre o referido parecer prévio do Tribunal em 30 dias. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Tributação, no prazo de 30 dias, contados a partir da junta das alegações do gestor, prorrogável ao critério de seu presidente.
por igual período, apreciará os pareceres do Tribunal de Contas, incluindo através de parecer sobre sua aprovação ou rejeição. Parágrafo 2º. Se a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação não exará o parecer no prazo indicado, no parágrafo anterior, o presidente da Câmara Municipal designará um relator especial que terá o prazo de 13 dias para apreciar os pareceres do Tribunal de Contas e as alegações do gestor. Parágrafo 3º. Exarado o parecer pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ou pelo relator especial designados nos prazos estabelecidos ou ainda na falta dos mesmos, o processo será incluído na pauta da ordem do dia da reunião ordinária imediatamente subsequente, com prévia distribuições de cópias aos vereadores para deliberação em um único turno. Parágrafo 4º. A reunião de que se trata o parágrafo anterior será oficialmente comunicada ao gestor com antecedência mínima de 2 dias para o requerendo delas participar. Parágrafo 5º. As reuniões nas quais se discutirão as contas restringirão a ordem do dia reservadas inclusivamente para essa finalidade, vinda a qual somente poderão ser deliberados matérias com tramitação em regime de urgência. Informa ao senhor presidente que foi feita a leitura do artigo 205 do Regimento Interno. Agradecendo ao prezado secretário pela leitura, antes de submeter a prestação de contas à discussão do plenário, solicito ao excelentíssimo secretário a gentileza de proceder à leitura da conclusão do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre elas e também do parecer opinativo, exarado pelos membros da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação desse Legislativo em relação às matérias. Parecer prévio do Tribunal de Contas, Minas Gerais. Aplicação no ensino. O município não aplicou o limite mínimo fixado na legislação em vigor. A aplicação foi de 24,85%. Aplicação na saúde. O município aplicou o limite mínimo fixado pela legislação vigente nas ações e serviços públicos da saúde. Voto final. O descumprimento de programa institucional aplicitados no texto maior, apurados nessa prestação de contas, aplicação no ensino em créditos suplementares sem a devida cobertura legal e falta grave em responsabilidade do gestor em que não permite o meu perceber sejam as contas do exercício aprovadas. Assim, voto por emissão de parecer prévio pelas rejeições das contas do exercício. Conselheiro Gilberto Diniz, voto de acordo com o conselheiro relator. Conselheiro presidente Vanderlei Ávila, voto de acordo com o conselheiro relator. Aprovado o voto de conselheiro relator por unanimidade. Parecer opinativo da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação quanto à aprovação ou rejeição das contas da Prefeitura relativas ao ano de 2001 e do parecer prévio emitidos pelo egrégio Tribunal de Contas sobre elas, sendo prefeito à época o senhor Gustavo Botelho Júnior. Após a apresentação dessa nova documentação e das argumentações do gestor na mencionada reunião, a comissão entendeu por bem acatar a justificativa e documentação apresentadas, dando parecer opinativo pela aprovação das contas do gestor Dr. Gustavo Botelho Júnior no exercício de 2001 e pelas rejeições do parecer prévio emitido pelo colhendo Tribunal de Contas sobre elas. Todavia, esta comissão de atenção deixa claro às ides que parecer prévio do Tribunal de Contas só pode ser
rejeitado por decisões de 2/3 dos membros da Câmara, conforme determinação do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, bem como o artigo 206, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa. Conclusão, por todos exposto, o parecer opinativo desta comissão é pela aprovação das contas do gestor Dr. Gustavo Botelho Júnior, exercício 2001, em consequência lógica pelas rejeições do parecer prévio do Tribunal de Contas referente ao exercício 2001, deixando, contudo, a decisão final ao plenário. Diamantina, Minas Gerais, 19 de março de 2018. Edivan Soares, presidente. Diego Porto, secretário. Marcos Juliano, relator. Senhor presidente, já foi feita a leitura do expediente. Mais uma vez, agradeço ao nobre secretário pelo obséquio da leitura. Antes de passar à discussão da prestação de contas, convido ao ilustre ex-prefeito, Dr. Gustavo Botelho Júnior, gestor e ordenador das despesas da Prefeitura no ano de 2001, a tomar assento nessa mesa para esclarecimentos de eventuais dúvidas por parte dos nobres vereadores. Solicito aos ilustres vereadores Marcos Fonseca e Zé Geraldo a fineza de acompanharem o ex-prefeito Dr. Gustavo Botelho Júnior até esta mesa. Essa presidência registra a ilustre presença no plenário da presidente do PSDB, senhora Bia Betelli, e também do ex-vereador Deogresso Dias. Submeto à discussão dos excelentíssimos senhores vereadores, em turno único, a prestação de contas da Prefeitura relativa ao ano de 2001, previstas no subitem 3.1 do item 3 da ordem do dia, simultaneamente, com o parecer prévio do egrégio Tribunal de Contas, o qual recomenda a rejeição das referidas contas, conforme lido pelo senhor secretário há poucos instantes, cujo relatoria coube ao conselheiro José Alves Viana. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao ilustríssimo vereador Antônio Soares. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para mim, é um motivo de honra, né, estar aqui para votar as contas do ex-prefeito Gustavinho. Né? Estou aqui, Gustavinho, eu te agradeço, em nome da comunidade do Guinda, pelo seu trabalho ali, que, né, foi na sua gestão que nós conseguimos ali mudar ali a cara, né, do Guinda, porque ali era buraco puro, era, né, tinha intransitável quando chovia, e o senhor nos ajudou muito ali. Eu acredito, né, no trabalho, acreditei no seu trabalho, fui funcionário lá na sua gestão, e eu creio que todos os colegas aqui conhecem de perto o seu trabalho. A gente vamos votar com consciência, porque, para mim, não desfazendo dos mais, mas foi um dos melhores prefeitos que eu pude, né, ver, contemplar em Diamantina, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação ao seu trabalho. Não é para puxar saco, porque eu acho que o senhor não precisa, mas o único prefeito que até hoje a gente via, toda a obra que eu vi em Diamantina, lá estava Gustavinho, né,
conferindo o trabalho da gente, muitas vezes conferiu o meu, já veio conferindo de vários, e como eu já disse para os nobres aqui, teve uma vez que ele chegou ali no Guinda, queria mandar eu e Tiririca embora por causa de um mal-entendido de Celinha, né, que eu lembro. Aí a gente teve que estar de Celinha, conversar com Celinha, só porque o trator entrou num lote lá que era particular, e a gente não sabia, e o menino foi depois e cobrou da Celinha um dinheiro que era indevido, só que aí a Celinha falou que era a gente que tinha cobrado, até a gente explicar isso, porque não era a gente que tinha cobrado, era o rapaz que foi depois e cobrou. Ele queria mandar eu e Tiririca, né, embora da prefeitura. E é uma honra para mim votar as contas, né, de Gustavinho, porque acredito na idoneidade dele, acreditei no trabalho dele e acho que, para mim, né, sinceramente, não imaginava que nunca ia votar, né, nesse sentido, mas para mim é uma honra estar aqui com os companheiros, né, todos aqui já têm sua consciência, né, formada, para votar as contas do Gustavinho. Muito obrigado. Agradeço as palavras do nobre vereador Antônio Soares e continua em discussão. Em discussão está o parecer do Tribunal de Contas. As contas A prestação de contas. Tá. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao ilustre vereador Djalma Coelho. Senhor presidente, membro da mesa, colegas vereadores, distinto público presente, ex-prefeito municipal, é uma honra tê-lo nesse legislativo. Conheço politicamente há anos, desde que entendo como gente, ao ex-prefeito Gustavo Botelho Júnior. Tive a honra de ser legislador, enquanto no início da minha legislatura ele era o secretário de governo do ex-prefeito já falecido, Dr. João Antunes. Época essa de grande sucesso para todos os bairros de Diamantina, distritos e povoados. Quero ver que, no início da minha legislatura, com o prefeito Dr. João Antunes, que o Gustavo Botelho como secretário de governo, todos os bairros da sede do município de Diamantina foram quase 80% todos asfaltados, e os distritos. Os distritos com rede de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica, como também várias obras espalhadas em todo o município de Diamantina. E sobre o Tribunal de Contas, mesmo que pela consciência da comissão desse legislativo tivesse dado parecer contrário, meu voto era contra o parecer. Porque também tive a honra de ser legislador e presidente dessa casa durante 2 mandatos no governo de Gustavo Botelho. E, para mim, Gustavo Botelho, que está presente aqui hoje, foi um exemplo em Diamantina de honestidade, dignidade e trabalho. E eu sou a pessoa indicada para discutir contra o Tribunal de Contas, porque, na época de Gustavo Botelho e esse legislativo, os trabalhos nesse legislativo eram feitos pela Memory. E todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas nesse legislativo, eu estou sendo condenado com o Tribunal de Contas ter aprovado as contas na época do Legislativo e do Executivo, que também funcionava, era com a mesma, depois de aprovado nesse Legislativo todas as contas. Então, pelo que eu vejo, a maior consciência que eu vejo aqui hoje
nessa votação é o conhecimento da honestidade desta pessoa que está sentada aí na mesa, o ex-prefeito Gustavo Botelho Júnior. E por isso, pelo que eu vejo, pelo que já aconteceu, eu parabenizo a comissão e ao Legislativo de ter desafiado o Tribunal de Contas. Que, para mim, é uma honra fazer parte desse Legislativo hoje, que está sendo votado as contas do ex-prefeito Gustavo Botelho, que, para mim, foi e será um exemplo de honestidade no município de Diamantina, principalmente na área política, e desafiando o Tribunal de Contas. E, mesmo assim, pelo que eu vejo aqui no parecer do Tribunal de Contas, tem pessoa que votou contra a aprovação dessas contas, que às vezes conhece o Gustavo Botelho mais do que a gente, que é o Vanderlei. E é um absurdo o Vanderlei Ávila ter votado contra essa pessoa aí. Porque eu tenho certeza que todos os diamantinenses tiram o chapéu a favor do ex-prefeito Gustavo Botelho Júnior. Muito obrigado. Agradeço as palavras do ilustre vereador Djalma Coelho. Antes de dar seguimento à discussão, gostaria de fazer a seguinte retificação. Diferentemente do nome do conselheiro relator do parecer prévio do Tribunal de Contas, lido por essa presidência, o nome do conselheiro relator é Eduardo Carone Costa, e não José Alves Viana. Continua em discussão. Peço a palavra, ilustre presidente. Conceda a palavra ao ilustre vereador Marcos Fonseca. Eu gostaria de pedir licença ao senhor para fazer uso pela tribuna. Concedo. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. Quaresma, tempo de reflexão, de sabermos os nossos caminhos, por onde andarmos. Cristo veio ao mundo com a proposta de paz e foi crucificado. Então, quantos bons homens também não estão sendo aí crucificados? Boa tarde, ilustre presidente. Boa tarde. Membros da mesa, saudar o nosso honroso ex-prefeito, doutor Gustavo Botelho, nobres pares, público presente, demais autoridades. Ilustre presidente, uma votação dessa, ela mexe com o nosso ego e a nossa emoção. Não tive a honra de legislar durante o período que o doutor Gustavo Botelho foi prefeito de Diamantina. Mas fui sempre um cidadão interessado pela nossa cidade, patriota, gosto de Diamantina e do meu país. E gostaria de deixar relatado que, diante de tantas contradições que esse nosso país está vivendo hoje, tantas contradições, inversão de valores, corrupção aí à solta, governador dando medalha de Tiradentes para baderneiros, para líder de MST, recebendo medalha. Então aí se vê, eu acho, através de tudo isso, a injustiça que se faz de expor uma pessoa como o doutor Gustavo a uma situação dessa. O tribunal, com todo o respeito que eu tenho a eles, com todo o respeito, mas é um parecer que deveria ter sido resolvido lá. Não, mas ainda bem que estamos tendo essa oportunidade, que é pelo menos de relatar, porque isso é um exemplo que deverá ficar para sempre em Diamantina, porque doutor Gustavo, eu sempre o chamo de professor, porque esse é um exemplo que todos devemos seguir, principalmente aos novos políticos que estão se ingressando na carreira. Que sirva de exemplo aos novos gestores que estão aí, de honestidade, de honradez, de comprometimento com todo o sistema político e com o povo de Diamantina. Durante os meus 60 anos de idade,
nunca ouvi nada que desabonasse a pessoa de Dr. Gustavo. Sempre elogios. Não estou falando por mim, falo pela população, por todos os cantos que ando e ouço falar o nome dele. Então, ilustre presidente, eu tenho a honra imensa, né? E felizmente, e honra maior ainda de estar aqui nesse fato, nesse episódio, porque me deu a liberdade de votar a favor das contas do Dr. Gustavo. Foi um homem que nunca liberou um recurso sem o parecer total da sua comissão jurídica e as suas notas de empenho. Então, para mim, é uma grande honra. Doutor Gustavo, aceita os meus parabéns e agradeço a Deus por estar nessa mesma geração que o senhor, porque isso é um espelho para cada um de nós. E peço a todos os nobres pares que vejam nesse homem que está aqui um espelho político, que é o que o nosso país precisa, que é o que o nosso país ainda acredita, que nós acreditamos na justiça, na paz e na liberdade do nosso povo. Muito obrigado, ilustre presidente. O meu voto é sim a favor de Dr. Gustavo. Agradeço as palavras do ilustre vereador Marco Fonseca. Continua em discussão. Concedo a palavra à ilustríssima vereadora Joariza Santos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Doutor Gustavo, eu tenho hoje a honra de estar aqui frente ao senhor e dizer assim, com muita emoção mesmo, que eu tive a oportunidade de aprender muito com o senhor. Quando, durante 2 mandatos e, posteriormente, como secretário de governo, eu voto com plena convicção da idoneidade, da integridade, da conduta ética que esse senhor que está aqui à nossa frente, durante esse curto tempo, que para mim foi curto, quisera eu estar até hoje trabalhando diretamente com o doutor Gustavo. Ainda posso expressar mais. Como eu disse para todos vocês, meus companheiros, em reunião interna, eu faço isso de forma grata a ele, porque aprendi muito quando trabalhei com a Banda Mirim, com a Guarda Mirim, posteriormente no Procage, na gestão desse senhor, esse ex-prefeito, de toda essa conduta ética. Nós tivemos oportunidade de construir 65 moradias para quem não tinha casa. E todas as vezes que eu bati a porta daquele gabinete e pedia o apoio foi dado. No entanto, se a organização Procage obteve a ascensão, o sucesso que obteve, com certeza, 50% disso teve a participação direta desse senhor, que naquela data, naquele tempo, era prefeito e, posteriormente, secretário de governo. Também, naquela data, quando se fala de educação, foi através do governo, da gestão de Dr. Gustavo, que nós construímos a proposta político-pedagógica da educação para Diamantina, que hoje se encontra lá na superintendência, registrado, onde todas as crianças de 0 a 5 anos eram tratadas com total dignidade. Então, eu acredito que, se aconteceu algo, que houve essa rejeição das contas em relação à educação, pode ter certeza que elas foram involuntárias. Em nenhum momento ela partiu voluntariamente. Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui, inclusive, meus agradecimentos por todo aprendizado e por essa honra de estar aqui hoje, olho no olho, e podendo votar, sim, essa prestação de contas. E dizer que, realmente, eu considero essa rejeição do governo, do tribunal, como algo impensado e algo assim muito abrupto, que mereceria anteriormente ser discutido, inclusive com as autoridades diamantinenses, porque eu tenho certeza que todos estariam aqui falando o mesmo. Não falo só por mim, eu falo por diversos diamantinenses, diversas autoridades. Muito obrigada, uma boa tarde. Agradeço as palavras da nobre vereadora Joariza. Continua em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao ilustre vereador Didi. Valdir. Boa tarde, senhor presidente.
mesa Boa diretora, nobres pares, nossa presidente Bia Betelli, povo presente. É o seguinte, eu quero dizer a todos que, para mim, também é uma honra votar as prestações de contas do doutor Gustavo. De Diamantina eu nem vou falar, né? Porque na época também, não sei, a gente sabe o que é que ele fez por Diamantina. Mas eu vou falar para o meu distrito. Se nós temos água encanada em desembargador, nós agradecemos a participação do doutor Gustavo. Se nós tem energia elétrica, nós agradecemos ao doutor Gustavo. Se nós temos asfalto no desembargador, todos esses itens e mais têm a participação, com certeza, do doutor Gustavo. Eu acho que se não tivesse ele, com a força dele, a boa vontade, a honestidade, o caráter, eu acho que a gente não tinha chegado nesse objetivo que nós estamos lá hoje. Então, eu agradeço de coração o nosso doutor Gustavo, nosso Gustavinho. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço as palavras do ilustríssimo vereador Valdir Edivaldo. Essa presidência registra a ilustre presença no plenário do secretário municipal de esportes, Arlisson de Souza. Continua em discussão. Peço palavras, presidente. Concedo a palavra ao ilustríssimo vereador Tarcísio Magno. Boa tarde a todos. Boa tarde, tarde. Gustavo. É emocionante, né, perceber o resultado do trabalho de Vossa Excelência, o legado que Vossa Excelência deixou no município. Eu gostaria de pedir Vossa Excelência, diante de toda essa questão aí da prestação de contas, que Vossa Excelência pudesse fazer uma explanação, conforme Vossa Excelência fez no dia perante a comissão, só mostrando até para a questão de nós estamos sendo acompanhados, né? O pessoal está assistindo, eles entenderem o que nós entendemos e o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje para emitir o nosso voto. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que explanasse para todos nós, mais uma vez, em relação a esse procedimento, por gentileza. Podia até solicitar que o senhor sente bem aí, por gentileza, pode ser? Então, beleza. Obrigado. Pode ser aqui. Por gentileza, agora, se puder. Pode ser agora. Concedo a palavra ao ilustríssimo ex-prefeito, doutor Gustavo Botelho Júnior. É uma honra para mim estar aqui neste momento. Para prestar esclarecimentos sobre o fato relacionado às contas da Prefeitura de 2001. As contas foram normalmente encaminhadas ao Tribunal de Contas no mês de março de 2002, como é obrigação de todo legislador. Aconteceu que houve um incêndio no Tribunal de Contas de Minas Gerais e as contas da Prefeitura de Diamantina viraram cinza. E, durante muitos anos, eles não comunicaram a ocorrência do incêndio. Quando as contas da Prefeitura foram encaminhadas ao Tribunal de Contas, estava escrito que a Prefeitura havia gasto
28,66% com a educação. Vou fazer uma simples parada para mostrar o que aconteceu através, pode ter acontecido do que foi dito aqui sobre as contas da saúde. O Tribunal de Contas comunicou à Câmara que a Prefeitura gastou o suficiente com a saúde, que era 15%. E nas contas de 2001, a Prefeitura gastou 30,4%. E eles disseram apenas que cumpriu. Bom, mas continuando, quando na reunião que houve com a Comissão de Orçamento e Finanças daqui, eu demonstrei que houve, mesmo que fosse os 24,85%, ou seja, faltando apenas R$ 12.160 para completar os 25%, o que foi pago pela Previdência Social era suficiente para cobrir os R$ 12.160. E também a compra de uma caminhonete para a educação, que foi feita uma licitação e no dia 28 de dezembro, a Prefeitura enviou ao ganhador da licitação o pedido de entrega da caminhonete no valor de 56 mil e poucos reais. Eles comunicaram que não tinha, e a caminhonete eu não podia pagar a caminhonete em dezembro sem tê-la recebido. Ela foi entregue no dia 15 de janeiro e paga no dia 15 de janeiro com recursos da educação de 2001, que está no saldo da restos a pagar da Prefeitura, que ficaram a importância de 517 mil reais de resto a pagar. E desses 517, quase tudo foi recurso grande parte foi recurso da educação, porque é muito difícil os comerciantes cobrarem e emitirem as notas fiscais nos dias certos, né? Muitos têm que fazer uns acertos
E a prefeitura não pode pagar sem nota fiscal. A soma do recurso do mês de dezembro relativo à Previdência Social foi de 14 mil e uns quebrados. E, infelizmente, né, na gestão anterior, numa gestão passada, não foi a anterior, houve uma lei na prefeitura que transformou a Previdência Municipal em FUNPREV. Até aquela data era pago o INSS, porque os funcionários da prefeitura não eram concursados. E quando passou para o FUNPREV, o INSS veio à prefeitura. Não foi na minha gestão. Foi na gestão de João Antunes. E fez o levantamento dos recursos que foram tirados do INSS para pagar o FUNPREV. E caiu nas minhas mãos o levantamento de 6 milhões e pouco de dívida da prefeitura para com o INSS e que deveria ou assinar o financiamento em 20 anos dessa dívida ou entraria como devedor da União. Caiu, e no mês de agosto de 2001, eu então enviei um projeto de lei à Câmara Municipal pedindo autorização para assinar o convênio. E neste convênio tem uma cláusula que diz o seguinte: todo recurso devido ao INSS será descontado do fundo de participação do município no percentual máximo de, eu acho que 3%. Então, no fim do ano, quando e o pagamento sempre com o fundo de participação do dia 30 do mês. Quando chegou em dezembro, como dos outros anos, o fundo de participação descontou o governo da Previdência descontou do fundo de participação o pagamento da Previdência dos funcionários da Prefeitura. O mesmo aconteceu com a Câmara Municipal. E esse desconto
refere-se ao dinheiro que era depositado e que é ainda todo dia 30 do mês de dezembro. O fundo de participação é depositado dia 10, dia 20 e dia 30. E nesse ano, nessa época, deu 14 mil e poucos reais. Eu já passei para a comissão de orçamento a nota de empenho correspondente. Então, só este valor de 14 mil reais que é retirado do dinheiro da prefeitura em dezembro, não foi contabilizado, não é contabilizado porque eles é contabilizado no dia 10 de janeiro e eles não gostam, o Tribunal de Contas. Dá para cobrir os 12.160, acho que poucos reais, da dívida que eles falaram que o município não gastou. Além disso, também no dia 15 de janeiro de 2002, com a entrega da caminhonete, foi pago 56 mil reais com recursos de resto a pagar da conta da educação. Então, só aí ficou, dava para pagar os 12 mil reais. Por outro lado, quando o Tribunal de Contas mandou a prestação, ele se referiu, não explicou, mandou a relação do que tinha sido cortado das contas da prefeitura, dos 28,66%, que representava 450 e poucos mil reais, a mais do que os 25% devido. E eu pedi à comissão para, na reunião, num ofício que eu mandei para a comissão, para que ela me desse a cópia de um tal, como é que é? Não, mas tinha do que foi tirado das contas da prefeitura da educação. E eles puseram um nome lá de, isso eu não sabia, olha, o processo 760, deixa eu ver, eu tenho aqui, 760 mil e tanto. Mas a comissão falou que eles não mandaram para eles o processo falando que tinha, o que foi que, por que passou para 485 mil. Aqui pelo menos está aqui, ó.
quadro demonstrativo da aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, exercício 2001. Valor legal mínimo que tinha que gastar, R$ 2.164.841. Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, total do anexo, R$ 2.481.679,70, que foi o valor das contas que eles queimaram lá, deixaram queimar lá no tribunal. Aqui. Em inspeção realizada, apurou-se um índice de aplicação de 24,85%, conforme processo 670.540. Esse processo eles não encaminharam para a Câmara e nem eu sei aonde que ele está. Este é o motivo pelo qual eu afirmo, inclusive com as provas, né, que os R$ 12.000 que estão faltando para completar os 25%, estão provado que existe com as notas de empenho entregues à Comissão de Orçamento Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara. Mas... Prefeito, está falando aí sobre o financiamento pelo NPS de 20 anos, se não me engano, está pagando até hoje, né? Inclusive, na época foi um tumulto danado do Executivo com a Câmara, e na época até eu era presidente da Câmara, votamos, pusemos para tramitar, porque tinha prazo rápido. E o ministro da Fazenda era Roberto Brant, que também empenhou para a legalização da Prefeitura com o INSS, com a mudança do FUNPREV, tirando o EPS, indo para o FUNPREV, com a dívida. E essa dívida vai até 2022. 2022, ó. Não. Foi 2002. Foi 2002. 2001. A gente é em 2041. É 1941. Não, sei lá. 2021. 2021. Isso. Pedir para o vereador Tarcísio continuar com sua discussão. Só mais uma pergunta, doutor Gustavo. Com relação à ocorrência do incêndio, foi tomada alguma providência, por exemplo, no sentido de fazer uma ocorrência, literalmente, acerca desse fato, para resguardar, sobre esse cuidado, ou na época não, porque depois? Veio uma comunicação oficial do Tribunal de Justiça, né, do Tribunal de Contas, sobre um incêndio. Mas não falava se... Não, só que as contas da Prefeitura estavam entre aquelas que foram incineradas. Esse documento chegou também vir para a Câmara, você sabe informar, diretor? Não? Por hora só, muito obrigado. Foi, eles mandaram uma certidão. Deve ter mandado para a Câmara também. Doutor Gustavo, muito obrigado. Agradeço ao ilustre vereador Tarcísio pelas suas palavras. Continua em discussão. As palavras, senhor presidente. Conceda a palavra ao ilustre vereador Zé Geraldo. Boa tarde, mesa diretoras, nobres colegas, doutor Gustavo, funcionários dessa casa, público presente, telespectadores, TV Vale, Rádio 98 FM,
e demais ouvintes das redes sociais. Eu vejo que aqui não cabe a improbidade administrativa culposa, que é quando a pessoa age sem querer. Considero que ocorreu um lapso pelo prefeito. Há de se considerar o quanto o doutor Gustavo contribuiu para o nosso município. 2 vezes prefeito, 3 vezes vereador e a ocupação de mais cargos públicos. Sempre pautado pelo princípio da obrigação de gestor público. É triste ver vários corruptos no nosso Brasil serem absolvidos. É triste ver o Tribunal de Contas não aceitar, rejeitar essas contas do Dr. Gustavo. Uma pessoa transparente, uma pessoa honesta, que sempre esteve apto ao seu cargo. Pelo princípio da insignificância de 25% para 24,85%, pelos novos documentos apresentados, voto contrário ao parecer do TSE. Muito obrigado, senhor presidente. Queria, senhor presidente, esclarecer o outro ponto do parecer do tribunal. Conceder, senhor. Agradeço as palavras do ilustre vereador Zé Geraldo. Concedo a palavra ao ilustre ex-prefeito Gustavo Botelho para mais explanações. Com relação ao aumento do orçamento sem autorização de R$2.900.000, quando eu tomei conhecimento deste fato, eu imediatamente procurei as providências e existia na época no Tribunal de Contas do Estado uma súmula de número 77 que permitia que fosse feito a justificativa através de lei do município, da Câmara Municipal, se aprovada pela Câmara. E eu não sabia, porque o sistema é o seguinte: aumenta a arrecadação e o orçamento tem que ser aumentado através de... Eu esqueci o nome, através de uma lei para poder gastar. Só que a contabilidade ia no orçamento, aumentava no orçamento, punha num papel separado, mas não encaminhava para o prefeito a relação para fazer a lei e fazer a publicação. Quando aconteceu o fato, eu reclamei da pessoa e ele falou assim: é muito serviço, eu esqueci. Foi lá, já estava tudo prontinho. Já estava tudo prontinho, só não tinha encaminhado para publicação. Aí, baseado na súmula 77, foi encaminhado o projeto para a Câmara
3.200. Projeto 3.200. Esse aqui é referente ao pedido de compra da caminhonete, a nota pedido. Não, é o nome da que você me falou que o tribunal, inclusive, já falou que estava no cuidado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir suspensão da reunião pelo menos 2 minutos, que ainda para ficar com tranquilidade. Concedo. Fica suspensa a sessão por 5 minutos. Obrigado. Havendo quórum regimental, declaro reaberta a reunião. Continua em discussão. Senhor presidente, devido ao que já foi discutido aqui, nesse plenário, e eu acho que já está todos os vereadores esclarecidos de todo o fato, inclusive comparecido da comissão, eu acho que pode dispensar a fala e outros conclusão do ex-prefeito Gustavo Monteiro. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao ilustre vereador Evaldo Santos. Obrigado. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde. Colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, baseado no esclarecimento que nós ouvimos do senhor Gustavo,
e pelos documentos que foram apresentados e avaliados pela comissão e outros membros dessa casa, e outros fatos que ocorreram nessa mesma época, como o incêndio do tribunal, para mim, no meu ponto de vista, não tem como rejeitar essa conta. Então, eu voto sim a aprovação dessa conta. Obrigado. Muito obrigado ao nobre vereador Evaldo Santos. Continua em discussão. Só para deixar claro aqui diante da população. Pela ordem, senhor presidente. Confio. Só deixar aqui um esclarecimento, com todo respeito à pessoa do ilustre vereador Diego, mas eu gostaria de falar em nome de toda a comunidade, ao nosso distrito, senador Mourão, pelo que eu tenho certeza dos agradecimentos de todos que eu converso, as pessoas de lá, o tanto que eles agradecem a evolução daquele distrito no período em que o doutor Gustavo foi prefeito de Diamantina. Então, com sua licença, ilustre vereador, o senhor como representante legal direto do distrito, eu estou falando em nome daquela comunidade, o quanto eles são gratos ao empenho e à dedicação do doutor Gustavo naquele distrito. Muito obrigado, ilustre presidente. A título de informação aqui à sociedade que nos assiste, à população diamantinense, público presente aí, quero deixar bem explanado aqui que eu, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com os integrantes, os nobres pares, demos o parecer favorável sobre a conta, considerando a idoneidade do gestor da época, o doutor Gustavo Botelho, mas principalmente a apresentação de novas provas, as quais ensejaram a uma nova análise, diante das provas apresentadas, foram feitas as novas análises, onde enquadrou nos 25% mínimos que teria que ter aplicado na época. Esses documentos, os quais encontram aqui na casa, à disposição de toda a população. Terminada a discussão, passamos ao processo de votação. Informamos que os vereadores que votarem pela aprovação da mencionada prestação de contas, consequentemente, estarão votando pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas sobre elas. Assim, como a votação é nominal, os ilustres vereadores que forem favoráveis pela aprovação das contas, dizer sim, e os que forem favoráveis pela rejeição, dizer não. Antes de iniciarmos o processo de votação, também informamos que o parecer prévio do Tribunal de Contas somente será rejeitado se obtiver pelo menos 9 votos da edilidade pela sua rejeição, nos termos dos dispositivos previstos no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, no parágrafo 6º do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e no inciso 1 do artigo 206 do Regimento Interno deste Parlamento. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, vai votar primeiro as contas e depois o parecer? Não. Deixa eu já até fazer uma explicação aqui, nobre vereador. A votação é uma só. Quem for favorável às contas do doutor Gustavo Botelho, dizer sim pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do tribunal. Ficou bem claro aí? Viu? Dizer sim pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do tribunal. Solicito ao nobre secretário o obséquio de fazer a chamada dos nobres senhores vereadores para a votação e informar o resultado, informando que essa presidência também deve proferir seu voto. Antônio Soares.
sim pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Diego Porto. Eu também voto sim à aprovação das contas e não o parecer do prévio do Tribunal de Contas. Djalma Coelho. Eu voto sim à aprovação das contas e não ao parecer prévio do Tribunal de Contas. Edivan Soares. Sim, pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do tribunal. Evaldo Santos. Sim, pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Gilson Batista. Juareza Santos. Sim à aprovação de contas e não ao parecer prévio do Tribunal de Contas. José Geraldo. Sim pela aprovação das contas e não ao parecer prévio do TSE. Lucas Werneck. Sim pela aprovação das contas e não para o parecer prévio do Tribunal de Contas. Marcos Fonseca. É o que o nosso país precisa. Justiça. Sim pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Marcos Justiça Juliano. seja feita. Obrigado. Marcos Juliano. Sim pela aprovação das contas e não pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Tarciso Magno. Sim. Porque automaticamente, sim pela aprovação e não pela... Valdir Edivaldo. Sim à aprovação das contas e não ao parecer prévio do Tribunal de Contas. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência que foram 12 votos a 0. Diante da informação do excelentíssimo secretário, declaro a prestação de contas da Prefeitura referente ao ano de 2001 aprovada por 12 votos a 0 e o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas sobre elas rejeitado por 12 votos a 0. Tão logo seja editado o devido decreto legislativo e confeccionado a ata da presente reunião, a presidência desse legislativo adotará todas as providências pertinentes, com encaminhamento de cópia do referido decreto legislativo e da ata dessa sessão ao Egrégio Tribunal de Contas de Minas Gerais e ao meritíssimo juiz da comarca deste município, Dr. Fábio Henrique Vieira, para seu conhecimento. Tendo em vista que esse legislativo tem prazo até dia 28 deste mês, quarta-feira, para encaminharmos a decisão que foi tomada nessa tarde de hoje, ao juiz de direito, Dr. Fábio Henrique Vieira, submeta à discussão do plenário, simbolicamente, a ata dessa sessão. Em discussão, a ata dessa sessão. Terminada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovada por unanimidade de votos. Agradeço ao Dr. Gustavo Botelho Júnior, ex-prefeito, pelos esclarecimentos prestados e solicito aos nobres vereadores Lucas Werneck e Juareza Santos o obséquio de acompanharem até a galeria do plenário.
vereadores, eu quero agradecer a gentileza que tiveram em todos os momentos dessa nova reunião, tanto da Comissão de Finanças como do plenário hoje, para com a minha pessoa. Deus vai iluminar a todos vocês para que continuem a legislar de acordo com a consciência e para o bem de Diamantina. Muito obrigado. Antes do encerramento desta reunião, gostaria apenas de deixar registrado nos anais desta casa que a edilidade, embora respeitando a decisão dos ex-vereadores, que na época votaram pela rejeição, ao fazer nova análise das contas do município, referente ao ano de 2001, o fez em cumprimento à decisão judicial, e tendo aprovado as contas diante de nova documentação apresentada na casa e dos esclarecimentos prestados diante dos membros da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Fez prevalecer a justiça com o seu gestor da época, o ex-prefeito Dr. Gustavo Botelho Júnior, homem cujo vida pública perdurou por mais de 50 anos, ex-vereador e ex-presidente desse parlamento, ex-secretário de governo por 8 anos consecutivos, ex-prefeito também por 8 anos ininterruptos. Sua vida pública sempre foi lastreada pela idoneidade, transparência e responsabilidade, dentre tantos outros predicados que sempre lhe acompanharam. Seu legado deixado para a municipalidade, como homem público, será sempre um marco de austeridade, ciosidade e respeito à coisa pública. Parabéns, Dr. Gustavo Botelho Júnior, pela retidão e correção, como conduziu sua exemplar vida pública, sempre à frente ao Legislativo diamantinense ou da Prefeitura Municipal. Não havendo espaço nesta sessão destinada aos oradores inscritos e a considerações finais, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença dos excelentíssimos senhores vereadores, dos servidores da casa e do público presente, declaro a mesma encerrada. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. É tarde ainda, né? Boa tarde. Boa tarde.